Olá, boa noite, meninas. Boa noite, sejam todas bem-vindas à nossa série da introdução à avaliação neuropsicológica online. Estamos felizes por ter vocês aqui nesse primeiro evento, nessa primeira aula, que serão 4 encontros ao vivo. Lembrando que algumas pessoas sinalizaram que não estarão presentes nessa primeira aula devido a algumas demandas externas. Então, essa aula será gravada, mas o intuito é que vocês estejam ao vivo conosco, justamente por ser uma aula breve, uma aula que é uma aula breve, mas com bastante conteúdo rico e que vocês possam estar interagindo conosco. Então, o objetivo é que vocês estejam ao vivo. Então, não serão todas as aulas gravadas. Então, já adiantamos sobre isso. E a cada aula, a cada segunda-feira, lembrando que nossos encontros são nas segundas-feiras de junho, às 19h30, aqui pela sala do Zoom. Ao final de cada aula, vamos ter uma missão. Então, ao final dessa aula, vocês fiquem atentas ao grupo que vamos lançar o nosso primeiro desafio. Vocês já terão a primeira missão de vocês lá, e aí vocês têm que completar essa missão até a próxima aula. E aí, na medida que vocês foram completando a missão, a gente vai subindo o ranking, da avaliação de vocês. Antes de darmos início ao nosso conteúdo propriamente dito, eu trouxe aqui para vocês essa frase: nem toda dificuldade de atenção é TDAH. Nem toda dificuldade de memória é um problema de memória. E nem toda queixa cognitiva tem origem cognitiva. Por quê? Muitas vezes a gente vai receber na nossa clínica, seja essa clínica de psicoterapia, para uma avaliação específica que a gente vai ver lá na frente, que tipo de avaliação é essa que eu estou falando, como também uma avaliação neuropsicológica. A gente pode ter dois clientes com a mesma queixa, dificuldade de atenção ou dificuldade de memória, mas muitas vezes o diagnóstico ou o processo de tratamento desses clientes serão totalmente divergentes. Porque, nem, como aqui está bem pontuado, nem toda dificuldade de atenção é TDAH. Pode ser outras condições ou algum outro quadro clínico ou situacional que pode levar a esse rebaixamento atencional. Então, a queixa é apenas um ponto de partida. É o nosso ponto inicial ali desse trabalho de investigação, para saber o que realmente está desenvolvendo ali aquela queixa do avaliado. Bom, eu sou Karine Santos, sou profissional de psicologia, sou psicóloga clínica, trabalho com avaliação psicológica e neuropsicológica, estou como docente universitária, possuo pós-graduação, estou graduando em neuropsicologia, na verdade, promovo eventos técnicos, principalmente em parceria com a professora Thalita Romero. Tem um clube Psilab, que é um grupo no WhatsApp em que promove webinars técnicos também. Nessa mesma proposta, um evento de qualidade, um evento técnico, trazendo bastante conteúdo, riqueza. E lá também no grupo eu disponibilizo diversos materiais e informações importantes para que profissionais e estudantes de psicologia estejam atualizados no nosso mercado. E aí tem algumas outras formações minhas, para a gente não perder tanto tempo aqui de apresentação. Boa noite, gente. Boa noite oficialmente, né? Que bom estarmos aqui. Que bom que a gente conseguiu juntar, né? Uma boa galerinha aqui. Muita gente está em aula, pessoas em semana de prova. Sei que foi difícil. Está sendo difícil, né, cara? Desafiador juntar todo mundo. Mas que bom que vocês conseguiram tirar um tempinho, né? Então, sejam todas bem-vindas a essa aula, a uma das aulas que nós vamos ter aqui nesse mês de junho, que a gente está preparando com muito carinho para vocês, né? E é um curso que eu vim percebendo sobre Karine, né? Algumas divulgações, trabalhos que a gente já faz juntas de avaliação psicológica, né? Então, fomos duas pessoas que nos encontramos aí na vida e deu super certo, né, Kari? Sim. Como colegas, como agora, né, parceiras, sócias, né, de cursos. Para quem não me conhece, eu me chamo Thalita Romero, eu sou psicóloga, estou psicóloga clínica também, sou avaliadora, sou perita técnica, não sou perita da justiça, né? Então eu sou contratada para poder fazer perícias técnicas, tá? Sou docente de graduação e pós-graduação, tenho algumas especializações, como a Karine mesmo falou, né? Se a gente se der um lugar aqui, né, para poder falar dos cursos e todas as experiências, a gente acaba tomando muito tempo, né? Mas mais uma vez, sejam todas bem-vindas. Eu espero que vocês gostem muito das aulas. Elas estão realmente com, vamos dizer que tem ouro na aula, né, para vocês aproveitarem aí bastante. Verdade.
Bom, falar de avaliação psicológica, para mim, acaba sendo assim, suspeita, sabe? Uma área que eu sou apaixonada, é uma área que a gente sente muita falta, né, Kari? No período de docência, nós duas somos docentes de disciplinas de medidas e avaliação em psicologia, né? Atuamos aí diretamente com a avaliação psicológica diariamente, não só em clínica, né, no setting terapêutico, como avaliação de forma geral. Então, a gente sente muita falta da avaliação psicológica enquanto disciplina atuante na DSN, né, das faculdades, e isso a nível nacional, tá, gente? Não é só em uma faculdade ou outra. Se é DSN, é nacional, é uma diretriz curricular nacional, né? E para falar de avaliação psicológica, a gente precisa falar da resolução 31/2022, né, que é uma resolução promulgada neste ano de 2022 e que ela tirou a resolução de 2019, de 2018, né, 09 de 2018, que a gente não usa mais, para poder explicar um pouco melhor para a gente como funciona o processo de avaliação psicológica, certo? Ah, Itália tinha muitos erros e por isso que mudou, por isso que foi promulgada, não. Tiveram alguns acertos, né, principalmente na linguagem dessa resolução, para deixar ainda mais claro sobre o processo de avaliação psicológica, tá? Então, a gente usa o que em avaliação psicológica? Na resolução 31/2022, lá no primeiro parágrafo, a resolução ela fala que o processo de avaliação psicológica é um processo estruturado, né? Por que ele é um processo estruturado? Porque ele depende do contexto, ele depende da idade, do objetivo. Então, com base nisso, o psicólogo ele entende que ele precisa estruturar a avaliação, certo? E aí ele fala que ele é um processo estruturado que visa investigar construtos psicológicos, que a Karen vai falar aqui muito bem, né? Ela começou falando para vocês aí de TDAH, né? Que o tipo de atenção, esse construto de atenção é o mesmo construto de atenção de uma outra área, né? Então eu vou montar um processo de avaliação psicológica para investigar um construto, né? Com base em métodos, técnicas e instrumentos, que é o que a gente traz aqui para vocês. Tá vendo? A gente tem testes psicológicos, a gente tem entrevistas, a gente tem protocolos, a gente tem técnicas, a gente tem instrumentos, ou seja, a avaliação psicológica ela não é sinônima exclusiva de testagem, muito pelo contrário, né? Ela tem aí um mundo de possibilidades para a gente poder trabalhar o processo avaliativo do sujeito sobre o que a gente está ali investigando. E nós, enquanto psicólogos, possuímos esse feeling muito bem, né? Então, as fontes fundamentais são essas, né? E as fontes complementares são as técnicas, os instrumentos, né? Que são instrumentos que não necessariamente são psicológicos. E quando a gente vai para essa área de testagem, a gente tem órgãos, a gente tem o próprio SATEPS, né? Que é um sistema criado justamente para poder mostrar para vocês ali instrumentos que são tanto psicológicos quanto não psicológicos, que estejam validados ou não validados naquele momento, caso seja necessário o uso desse teste ou desse instrumento para o seu processo de avaliação, certo? Pode passar, Karen. E aí a gente traz esse quebra-cabeça, né, para poder mostrar para vocês que a avaliação psicológica nada mais é do que a busca dessas pecinhas, né, para a gente poder montar, né, o quebra-cabeça e chegar ao resultado, chegar ao objetivo do que a gente está ali investigando, né? Então eu vou começar ali por uma entrevista, por uma coleta de dados. Poxa, aqui eu vou precisar de um instrumento para poder mensurar isso daqui, que eu já tenho uma ideia, e a gente vai encaixando essas peças até a gente conseguir chegar, né, no resultado final e a gente se sentir seguro o suficiente sobre o que a gente estava investigando. E aqui, quando a gente fala em avaliação neuropsicológica, a professora Thalita trouxe, né? Como se fosse esse grande quebra-cabeça. Então, a gente tem diversas pecinhas que a gente precisa encaixar. E na avaliação neuropsicológica não é diferente, até porque a avaliação neuropsicológica é um dos tipos de avaliação psicológica. E dentro desse tipo específico, que é o tema da nossa aula, avaliação neuropsicológica, temos diversos construtos psicológicos que a gente precisa investigar. A gente vai investigar o construto de inteligência, percepção, atenção, velocidade de processamento, personalidade, afetividade. Ou seja, eu gosto de dizer que é uma avaliação 360 graus ali do sujeito. Então, a gente vai precisar de uma bateria de testes psicológicos. Quando a gente fala de bateria, estamos falando de diversos testes psicológicos que contemplem
acabem contemplando esses fenômenos aqui, esses construtos específicos. E como é que se dá esse processo de avaliação neuropsicológica no contexto da aplicação online, na modalidade online? Mas antes, a gente precisa trazer um aspecto que é essencial aqui, que a professora Thalita vai trazer para você. Obrigada, Kari. Gente, olha, é muito comum, né, que entre colegas da minha época, é porque falar de época eu me sinto um pouco velha, mas do meu tempo de formação, que lá se vão 11 anos, quase 12, né, ainda se tenham dúvidas, né, sobre a avaliação psicológica, neuropsicológica e o processo de psicodiagnóstico. É a mesma coisa, né? Então, é um diagnóstico isso daqui, né? Essas pessoas elas não conseguem diferenciar e eu não as culpo, não culpo aluno nenhum, justamente pelo que eu falei para vocês no início desta aula, né? Nós temos um acesso muito curto à avaliação psicológica em todos os seus contextos, em todas as suas áreas, né? Se aprofundar neste processo. E é muito legal vocês estarem aqui para vocês entenderem essa sutil diferença, né? Ou como um acaba contribuindo para o processo, né, do outro, né? Como é que o processo de uma avaliação psicológica contribui para o processo de avaliação neuropsicológica? Então, vocês estão aqui para poder entender, né, qual é essa sutil diferença, tá? Para que vocês não cometam erros que muitos colegas acabam cometendo e que, inclusive, foi pauta de uma conversa minha com a Karine há uma semana atrás, mais ou menos, né? Quando um cliente me procurou, eu falei, não, eu vou encaminhar para minha colega, né? E Karine fez assim, nossa, Thala, imagina, né? Porque foi um laudo realmente que não era um laudo de um processo de avaliação neuropsicológica, que a gente sabe que é um processo mais delongado e que vocês estão aqui para poder aprender como esse processo funciona, né, Karen? Então, eu vou passar a palavra para a Exato. Karen para ela poder contemplar Aham. isso daí. Aham. Eu gostaria de escutar de vocês. Vocês podem colocar, por exemplo, o joinha para cima, se vocês conseguem. Quem não quiser abrir a câmera, não consegue abrir a câmera, o microfone. O que é que vocês entendem por avaliação neuropsicológica e psicodiagnóstico? Quem entende sobre o psicodiagnóstico versus avaliação neuropsicológica? Vocês sabem a diferença entre esses dois processos avaliativos? Gente, eu gosto de interação, viu? É, Na podem aula. O só objetivo reagir. o É, objetivo é que vocês possam interagir com a gente. as reações assim, ó, bota a mãozinha assim, Para ou a cima ou mãozinha para para baixo. baixo. Isso. Ou então no chat mesmo, pode colocar aqui. A Rosana, a Natália, a Késia, a Adriele, a Islane, a Cíntia, a Eduarda, a Raíssa. A Rosana respondeu aqui com a mãozinha para baixo, que ela não tem esse conhecimento. A Duda também, Eduarda. Pronto, então pelo menos já estão começando a interagir, né? Pois é. Então vamos avançando. Bom, a avaliação de psicodiagnóstico, ela tem um caráter clínico. Muitas vezes na prática, profissionais de psicologia acabam utilizando como sinônimos e não são sinônimos. A avaliação psicodiagnóstica, ela tem um objetivo, a avaliação neuropsicológica tem outro objetivo. E a gente viu um dos objetivos da avaliação neuropsicológica, que é aquele mapa visual que eu trouxe para vocês em relação aos construtos psicológicos que devemos investigar diante da avaliação neuropsicológica. Então, quando a gente fala de psicodiagnóstico, estamos falando de um tipo de avaliação clínica. É um objetivo de ali investigar os aspectos daquele sujeito para uma formulação diagnóstica ou direcionamento terapêutico. É como se a gente investigasse o que está levando esse quadro de ansiedade. Esse sujeito ele está com sintomas depressivos, existe um sofrimento emocional significativo que está gerando esse tipo de comportamento e esse sofrimento psicológico. Então, aqui eu trouxe a pergunta dentro desse tipo de avaliação é: o que está acontecendo com essa pessoa? Então, guarda essa informação, esse tipo de pergunta, porque na avaliação neuropsicológica vamos ter outro tipo de pergunta. Então, quando a gente fala em avaliação psicológica, temos diferentes contextos de atuações. Então, temos a avaliação psicológica, que é um grande guarda-chuva. Eu gosto de fazer analogia que pense em um grande guarda-chuva. Tem aquelas partes do guarda-chuva. Então, cada parte desse guarda-chuva é um tipo de avaliação psicológica. Então, temos o psicodiagnóstico,
temos a avaliação neuropsicológica, temos a avaliação psicossocial e assim por diante. A avaliação organizacional. Então, cada contexto vai demandar de uma pergunta diferente. Muitas vezes a gente vai utilizar o mesmo instrumento, porém, o nosso raciocínio clínico avaliativo é que vai diferenciar, porque a nossa pergunta é diferente. Eu posso utilizar o mesmo teste de personalidade em uma avaliação psicodiagnóstica e esse mesmo teste em uma avaliação neuropsicológica, mas o meu objetivo de avaliação vai ser totalmente diferente. Até porque a avaliação psicodiagnóstica, ela tem um cunho clínico e eu preciso ter uma fundamentação teórica de base para justificar esse funcionamento emocional e psicológico desse sujeito. Diferente da avaliação neuropsicológica, porque é uma interface entre a neurociência e a psicologia para entender a relação funcional do cérebro desse sujeito diante dos comportamentos dele e as emoções. Ou seja, por meio da avaliação neuropsicológica, a gente vai fazer o levantamento do perfil emocional, social, cognitivo e comportamental desse sujeito. Como é que as fragilidades cognitivas ou cerebrais estão impactando no emocional, no comportamental e social desse sujeito? Então, a pergunta avaliativa dentro desse contexto da avaliação neuropsicológica é: como estão funcionando os processos cognitivos dessa pessoa e como esses processos eles são expressados no comportamento? Então, por isso que a gente precisa avaliar atenção, memória, linguagem, funções executivas, raciocínio lógico e todos aqueles construtos psicológicos que vimos anteriormente. Então, como sinalizado, os testes podem ser o mesmo. Os mesmos testes a gente vai utilizar em diversos contextos. O que vai mudar é o nosso raciocínio avaliativo. Qual é a pergunta que a gente precisa elaborar para que a gente possa responder por meio da devolutiva e a conclusão da nossa comunicação ali, que vai ser por meio de um documento psicológico. Lembrando que documento resultante de processo de avaliação psicológica é laudo psicológico, exceto em contextos compulsórios que aí é atestado. Mas ainda assim, a gente pode complementar com o laudo psicológico. Então, isso aqui já é o ouro da nossa aula de hoje. Com Então, aqui certeza. vocês têm que guardar para a prática de vocês. Então, aqui a gente entendeu um Prof, ponto principal. Oi, repete, por favor, a questão do laudo e do outro atestado, pronto. atestado. A nossa comunicação diante de um processo avaliativo, ou seja, diante de um processo de avaliação psicológica, sempre vai ser um laudo psicológico, porque no laudo psicológico vamos desenvolver o nosso raciocínio avaliativo. Mas se estamos falando de um contexto de avaliação compulsória, por exemplo, concessão para CNH ou para porte de arma, o documento que vamos elaborar vai ser um atestado. Mas ainda assim, além do atestado, eu posso fazer um laudo também. Deu para entender? Sim, sim. Pronto. É uma pergunta muito comum, né, Karen? Sim, Porque existe essa dúvida até hoje, Natália, uma excelente pergunta, porque até 2019, laudo e relatório ele era um documento só, e então em 2019 eles se separam, né? E é muito comum que as pessoas ainda tenham dúvidas, né? Depois de uma avaliação psicológica eu faço o quê, né? E é importante que a gente se atente ao objetivo, o que é que está sendo solicitado. É avaliação psicológica, é laudo, com muito cuidado, né? É avaliação psicológica com resultados, eu preciso de um laudo né, tem um atestado, que normalmente é chamado de atestado de sanidade mental, né? Que é para aptidão, inaptidão, como o Kari trouxe perfeitamente. Mas é uma pergunta excelente, inclusive a gente vai ter uma aula aqui, né, Kari? Nas nossas sim, próximas aulas, vamos estar falando sobre processos, sobre anamnese, sobre documentos, exatamente. como elaborar, e vocês vão ver como este laudo de avaliação neuro é totalmente diferente de um laudo elaborado em um processo de psicodiagnóstico, organizacional, né? Porque ele realmente, como o Kari está trazendo perfeitamente aí, é um laudo robusto, porque olha quantas coisas a gente tem de avaliar, né? Uhum. E é isso, mas é uma pergunta excelente e eu acredito que sejam dúvidas aí de outras pessoas também. Sim. Perfeito, perfeito, entendi. Então, a nossa temática é avaliação neuropsicológica online. Então, a gente tem um paradigma aí de processo de transição e é uma área que está crescendo de maneira exponencial, a área da avaliação neuropsicológica online. A área da avaliação neuropsicológica já deu um boom e agora a gente está tendo um segundo boom dentro desse contexto avaliativo, que é a aplicação online. Então, a gente sai de um modelo tradicional de aplicação, lápis e papel, em que a gente tem um set avaliativo ali
ele é mais controlado, a gente utiliza de materiais impressos, tanto que é tradicional lápis e papel, porque a gente precisa do papel ali. Lembrando que a gente não pode fazer xerox do instrumento, então a gente tem que comprar de fato os protocolos de aplicações. Então, dentro desse set avaliativo presencial, a gente tem ali características que a gente controla nesse ambiente, mas são fatores que a gente muitas vezes não temos tanta precisão técnica assim em relação ao modelo online, porque no modelo online, primeiro que a gente já quebra várias barreiras geográficas, já começa por aí. O processo ele é muito mais dinâmico e automatizado, todo o processo, principalmente de correção, e isso não tira o nosso processo de desenvolvimento avaliativo, viu, gente? Reforçando isso. Mas assim, no modelo online, a gente tem um tempo de acurácia, velocidade de processamento, estilo de resposta do sujeito em que uma avaliação tradicional a gente não tem. Por exemplo, eu vou aplicar um teste de atenção, seja individual, seja de maneira coletiva. Então, eu vou sinalizar, gente, vocês precisam cancelar o estímulo-alvo sempre da esquerda para a direita, da primeira linha seguindo para a linha abaixo da esquerda para a direita. Se, por exemplo, o respondente de uma aplicação coletiva, ele começou da direita para a esquerda, ou então começou certinho ali, mas depois pulou, depois voltou, eu não vou ter esse controle de maneira precisa, diferente da aplicação online. Na aplicação online, todos os movimentos que ele fizer de cliques e tirando esse clique, né, desclique, não sei nem se existe essa palavra desclique, mas vamos utilizar aqui, vai ser registrado e isso vai contar para o nosso processo avaliativo daquele sujeito. Então, a gente tem muito mais robustez nesse processo online do que de uma aplicação presencial. Então, como é o termo técnico da avaliação neuropsicológica online? O termo técnico, conforme a cartilha do nosso Conselho Federal de Psicologia, é teleneuropsicologia. E a sigla é TeleNP. Então, a teleneuropsicologia, a gente já sabe que a neuropsicologia é uma interseção da neurociência e da psicologia. E a teleneuropsicologia é uma interseção dessa área científica da psicologia com a ciência da computação. E foi uma área que teve uma expansão por meio da pandemia, né, do Covid-19. Era uma área que estava indo um processo ali engateando, era algo bem incipiente, mas com a pandemia a gente teve esse boom nessa área, tanto que, se vocês perceberem, a maioria dos testes hoje que estão sendo lançados pelas editoras são de aplicação online. Alguns ainda têm aplicação presencial e online, mas a maioria está sendo 100% online. Primeiro, pela banalização dos testes psicológicos, tanto no processo de ensino-aprendizagem em mídias sociais, como também a gente verifica aí diversas planilhas de vendas, correções online, justamente para burlar esse processo aí de banalização. Então, o caminhar hoje das editoras é nesse segmento da avaliação online mesmo. Então, a teleneuropsicologia é essa aplicação remota, em que a gente precisa de métodos de técnicas, de procedimentos e uma intervenção neuropsicológica, que todo o processo que a gente faz no presencial, a gente vai fazer no online. Claro que temos alguns desafios ainda, até porque é uma área que está em processo de expansão, mas cada vez mais diversos pesquisadores estão ampliando esse processo avaliativo, temos diversos recursos, verificamos diversas funções por meio dos testes online, mas ainda assim temos alguns desafios que eu vou trazer alguns desses aqui, mas o nosso foco maior desses desafios e como a gente realiza isso vai ser na próxima aula. Como estamos falando de uma avaliação neuropsicológica online, que é algo praticamente novo, vamos dizer assim, de 2019 esse boom para cá, foi preciso estabelecer algumas diretrizes. Então, a gente tem diretrizes internacionais da APA e da ITC, a gente tem protocolos específicos, não é somente abrir a câmera, coloquei lá na plataforma, vou fiz a aplicação. Não. Tem todo um rigor técnico e científico que a gente precisa seguir o passo a passo. E tem um passo a passo mesmo que a gente precisa seguir. Além das diretrizes internacionais, temos também diretrizes nacionais do nosso Conselho Federal de Psicologia, que se baseia nas diretrizes internacionais. Então, temos respaldo técnico, científico para esse tipo de atuação. Tanto que foi lançado recentemente essa cartilha, a cartilha de avaliação neuropsicológica online, que você já sabe o termo técnico, que é teleneuropsicologia. Além disso, temos algumas resoluções de prestação de serviço online também que nos orienta diante desse processo avaliativo.
Então, como dito, eu trouxe alguns dos principais desafios que temos nessa área. Primeiro, a gente já sabe que é uma área que está crescendo cada vez mais, é uma área em que as editoras de testes psicológicos estão investindo justamente por causa dessa banalização. Então, a gente tem precisão técnica, temos esse respaldo do nosso Conselho de Diretrizes Nacionais e Internacionais, mas ainda assim temos alguns desafios, que são a questão que a nossa população ela tem um baixo letramento digital. Então, se o potencial avaliando, ele tem uma dificuldade com habilidades digitais, a gente não pode fazer avaliação neuropsicológica online. Se o potencial avaliando, ele tem alguma comorbidade ali, ou então tem algum quadro clínico que seja severo, que possibilite essa avaliação online, a gente também não podemos realizar esse tipo de avaliação. Pessoas com baixa escolaridade provavelmente vai ter dificuldade no letramento digital, ou seja, vai ter fragilidades nas habilidades digitais, e isso compromete o desempenho dele. Então, não é indicado que a gente faça essa avaliação. Por isso que, quando a gente faz a triagem para a avaliação neuropsicológica online, a gente precisa seguir o roteiro dessas diretrizes internacionais. E uma das perguntas que a gente precisa ter no nosso processo de triagem inicial é a questão das habilidades digitais, questão de internet, computador, mouse, teclado. Lá na frente a gente vai trazer o checklist e o passo a passo disso, mas assim, é preciso ter já de início na triagem essas informações. Como também não é indicado a aplicação com crianças e adolescentes. Temos algumas ressalvas em relação aos adolescentes. Criança, nem pensar, por enquanto. Boa acesso à velocidade de internet. A gente sabe que nem todo mundo tem uma boa velocidade de internet. Então, a gente precisa garantir que o respondente ele tenha uma boa internet ali, porque pode comprometer o desempenho final dele. E, por fim, a familiaridade ali, que tem muitos adultos que também não têm essas habilidades com a tecnologia, principalmente idosos. Tanto que não é recomendado a gente fazer avaliação neuropsicológica online com idosos que não tenha habilidades digitais. Se for idoso que tem essa habilidade, não tem problema nenhum. Cari, tem uma pergunta bem interessante, né? Se essas situações, né, que você apresentou aqui aparecerem, se a gente não deve fazer o processo avaliativo, né? Existem resoluções para tudo, tá, gente? Então, a gente tem a resolução que a gente chama de resolução matriz aí, que é a 31/2022 de avaliação psicológica, e aí vocês vão ver que tem várias resoluções que explicam, né, principalmente a responsabilidade do psicólogo, né? Uhum. Então, se você aplica uma avaliação psicológica, entendendo que vai causar um prejuízo no sujeito, sabendo que ele não tem, né, As habilidades as digitais. habilidades digitais, boa internet, tudo isso vai comprometer o processo de avaliação, logo essa responsabilidade ela é sua, né? Uhum. Então, se a diretriz, ela fala isso para você, se a resolução fala para você, então não aplica, né? Não aplica, não realiza. E Aí faz tem que ser no presencial. se você faz a sugestão para o presencial, para procurar um profissional mais próximo, né, caso você não esteja nessa cidade. Então, não é tentando adaptar o processo que vocês vão conseguir atender o cliente, tá? Então, se não tem, não realiza, porque essa responsabilidade ela é totalmente do psicólogo e da psicóloga. Exatamente. Lembrando que, vamos supor que a pessoa não tem habilidades digitais, principalmente muita dificuldade com o manejo do mouse. Eu vou aplicar um teste de cancelamento, de um teste de desempenho, e essa pessoa tem essa dificuldade, logo o resultado dela não vai ser fidedigno ao que a gente está se propondo a avaliar. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade técnica. E aqui, já se aproximando do nosso final, eu trouxe esse ponto que é muito importante, que a gente deve entender que a avaliação neuropsicológica online não é uma adaptação do nosso processo da aplicação presencial. Então, a avaliação neuropsicológica online existe prática, existe ciência, prática específica para isso, existe um conhecimento técnico e científico por trás de todo esse processo. A gente precisa fazer um planejamento prévio, assim como na presencial, a gente precisa também ter esse planejamento prévio no online. E muito mais importante ainda é o desenvolvimento do raciocínio avaliativo. Que a gente precisa ter um olhar muito mais cuidadoso diante desse processo de avaliação online.
Então, para a gente concluir aqui, avaliar não é apenas aplicar teste. Então, eu vou selecionar aqui uma bateria de atenção, é um teste de personalidade e assim por diante. Vou aplicar, vou integralizar esses resultados e ponto final. Então, quando a gente fala de um processo de avaliação neuropsicológica, estamos falando de um processo ético, técnico e científico. Então, não é somente ali estruturar diversos sintomas e chegar a uma conclusão diagnóstica. Então, existe integração de dados, uma escuta qualificada, desenvolvimento de raciocínio avaliativo de forma contínua, e isso que está pegando na galera aqui, principalmente na galera da avaliação neuropsicológica. A avaliação de forma geral. E na avaliação de neuropsicologia é algo que está praticamente sendo surreal. É o que a gente estava falando essa semana, né, Thalita? Essa questão desses laudos, diagnósticos precoces, fragilizados, laudos fragilizados, tanto que um dos maiores índices dos processos éticos disciplinares nos sistemas conselhos são decorrentes de elaboração de documentos, mais especificamente de laudo psicológico, justamente porque as pessoas têm fragilidade nessa integração dos resultados e desenvolvimento do raciocínio clínico avaliativo. Pois Então, a é. gente sempre precisa estar se aprimorando tecnicamente. Então, a tecnologia ela vem para mudar o cenário, mas não é para mudar o nosso compromisso enquanto profissionais de psicologia. Com certeza, cara, e perfeito. E isso não só dentro do contexto clínico, tá, gente? A gente recebe laudos, por exemplo, como eu trabalho com perícia, eu recebo parecer técnico, que a gente usa muito parecer, né? E também usamos o laudo, né? Com muitos erros, tá? E não são só erros concomitantes ao processo de avaliação psicológica, são erros de redação, né? De Também. concordância nominal, concordância verbal, e, para além disso, uma falta ética gravíssima que a Resolução 06/2019 de documentos fala, que é a prescrição, né? Você descrever, prescrever ali as palavras literais, né, do cliente. Então, você está cometendo uma falta ética porque você está rompendo ali um sigilo, né? E você não pode descrever literalmente se não houver salvo, se não houver uma justificativa, né? Mas isso aqui é pauta para uma outra aula, É. Aí já né? seria um outro evento, né? Vamos dizer assim. É, Eu outra, sempre gosto de falar que não é um diário de bordo. é, Documento psicológico não é diário de bordo do não é. profissional. Não é. E não é, como o Karine mesmo falou, né? Não é um processo fácil. E a gente percebe isso enquanto docente. Karen leciona em uma faculdade que eu lecionei há muito tempo, e tem colegas, tem alunas minhas aqui de outra faculdade, que a gente fala muito sobre treinem o raciocínio clínico e crítico de vocês. Porque aplicar instrumento não é copiar a resposta do instrumento e colar, como Karine já falou comigo algumas vezes, né? Sobre laudos que ela teve acesso de copia e cola, de recortes, de prints, né? E isso tudo vocês vão estar aprendendo aqui com a gente nas próximas aulas. Eu espero realmente que vocês possam estar participando, como algumas conseguiram participar aqui hoje, e interagindo. Aproveitem muito esse momento, porque na minha época não tinha essa tecnologia, eu tinha que correr para Saraiva, pro Hotel Isso. Fiesta, É. para poder E hoje a participar. tecnologia está facilitando tudo isso. Pois é, inclusive a pauta da nossa aula, né, das nossas aulas, do nosso curso, que nós vamos estar liberando para vocês em breve, datas de um curso completíssimo dentro da Teleneuro. Então vocês precisam ficar bem ligadas em todas as nossas aulas, porque a gente vai soltando aos poucos qual vai ser a data, qual vai ser o local, porque é nesse curso que vocês vão realmente aprender, né? Qual é o Passo a instrumento que eu passo. utilizo, quando é que eu utilizo, como é que eu faço a estrutura do processo, quanto é que eu cobro, né, sobre honorários, quando eu libero o laudo ou o atestado, se precisar de um atestado também ou de uma declaração. Então, Quanto eu tudo preciso isso. investir para isso? Quanto eu vou investir nisso, né? Então, Prof, tudo isso a gente vai estar no curso. Oi, Nath, vai falar. desculpa te cortar, mas eu queria saber um pouquinho sobre essa questão do, por exemplo, aqui é online, né? E eu gosto muito da questão do público idoso. No caso, essa avaliação para, por exemplo, de diagnóstico ali de AVE ou então de demências, como seria o Alzheimer, por exemplo? Teria como ser assim online ou não é possível? Teria como, desde que esse idoso tenha habilidades digitais. Se ele tiver habilidades tecnológicas, ele pode ser submetido. Mas se ele não tiver essas habilidades, não tem como.
Aí teria que ser 100% presencial. Ah, entendido, entendido. Porque a gente tem testes online para idosos, temos testes que contemplam essa faixa etária, mas, entretanto, ele precisa ter essas habilidades. Agora você falando, eu reconheci sua voz, Natália. No início eu não tinha reconhecido, não, mas agora você falando, eu reconheci. É, A Natália de MAP 1. Bom, é. então esse é o nosso conteúdo programático da aula 2, que vai ser na próxima segunda-feira. Então, a partir da aula 2 a gente vai entrar num modo prático mesmo, né? Alguns passo a Uhum. passos iniciais. Lembrando que aqui não é um curso de formação, mas é uma introdução à avaliação neuropsicológica. Uhum. Então, por ser uma introdução, a gente também precisa trazer repertório para vocês. Então, Sim. aqui não são aulas de enrolação, só porque são aulas gratuitas, não. A gente vai trazer conteúdo como vocês viram aqui. É uma aula objetiva, mas já é uma aula com material super rico. Que você vai fazer um curso, você paga caríssimo para ter essas informações. Como a gente pagou para poder ter acesso a diversas informações, né, Thalita? E a gente está Nossa, aqui compartilhando para vocês de forma totalmente gratuita. Não gratuita porque vocês estão dispondo do tempo de vocês. Então, não é 100% gratuita porque cada um está aqui dedicando o tempo, a atenção, né? E isso é o tempo da gente, consome um tempo da gente. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar sobre os aspectos da anamnese, como é que faz essa anamnese no contexto online, quais são os cuidados técnicos e éticos dessa aplicação, e já o início da estruturação do processo avaliativo. perfeito, perfeito. E a gente vai divulgar agora mesmo no grupo, assim que encerrar aqui com a Kari, vou soltar um áudio para vocês. A gente tem uma missão, e aí vocês precisam responder essa missão. Espero que vocês realmente participem e não percam, por favor, na próxima segunda, às 19h30. Já até Exatamente. imagino essa missão, Vitali. Ah, Eu consegui ligar por agora. vai ser Ah, muito legal. Vai ser muito legal, vai tá? ser muito legal, justamente ser interativo, tanto as aulas quanto também o grupo. É, Justamente a proposta é que a gente possa interagir, compartilhar conhecimentos, enfim. E agora vamos finalizar por aqui, meninas. E agora a gente gostaria de ouvir brevemente o que vocês acharam dessa aula. Em uma palavra ou uma frase, de forma breve. bem breve. Se não quiser abrir o microfone, tem gente que está em aula, tá, Karen? Aí vocês Uhum. podem botar no chat. Ah, eu gostei bastante, eu achei bem esclarecedor, assim. Me deu bastante insights nos quais eu vou procurar mais a fundo também. Eu acredito que durante as outras aulas, a gente se aprofundando um pouco mais, eu vou entender melhor até como é que funciona essa elaboração dos laudos. Então, para mim, foi muito bom, gostei muito. Obrigada, Natália. Obrigada, Nath. Eu sou Boa suspeita a noite, falar, né? meninas. É, Boa. Rosana, para mim está sendo muito enriquecedor. Agradeço pela disponibilidade, o tempo de vocês duas e estarem doando esse conhecimento. Eu sou aluna, de psicologia, sétimo semestre, e inclusive estou fazendo estágio agora de psicodiagnóstico, e hoje eu Olha. apliquei a primeira entrevista na minha paciente, né? E aí a gente vai reunir, somos a equipe no total de 3 meninas, para a gente ver com o preceptor qual o teste que a gente vai aplicar. E aí essas dúvidas norteiam muito minha mente por conta da questão de dar um diagnóstico breve. Então tem que ser uma coisa bem elaborada. A gente está vendo muito surto de autismo, TDAH, né? Então, para mim está sendo muito bom mesmo. Eu estou muito feliz em estar participando. Que Não, ótimo. obrigada, que legal. Muito bom. Oi, pessoal, aqui é a Késia. Quero parabenizar vocês por essa excelente aula. Na verdade, foi bem esclarecedor, né? Eu tinha dúvidas sobre avaliação neuropsicológica e psicodiagnóstico, então agora consigo ter uma outra percepção com relação a isso. Eu confesso que às vezes essa dinâmica aí de trabalhar e estudar, nem sempre a gente dedica, né, o tempo suficiente para estudar, mas essa área aí de avaliação psicológica tem me despertado bastante interesse. E também essa nova abordagem aí, através essa avaliação de forma remota, né, que eu não sabia dessa possibilidade. Então, quero agradecer a vocês e parabenizar mesmo por essa iniciativa. A gente que agradece a participação de cada uma de vocês, que como a professora Thalita também pontuou, diante da correria, vocês dedicaram o tempo de vocês aqui
a gente fica bem feliz com isso. A proposta é uma aula mais prática. Acho que acabou passando um pouquinho, né, da nossa proposta, não tem como Não tem como. também, não tem como. Mas, assim, que bom que a gente conseguiu trazer de forma bem sistematizada e organizada os principais pontos. E como bem pontuado, nas próximas aulas a gente vai começar a colocar praticamente já a mão na massa. Já, na verdade, já vamos começar de hoje, por meio do Hum, grupo. uhum. Fiquem atentas lá ao grupo. Assim que a gente fechar aqui, a gente vai colocar e vocês participam. E qualquer dúvida, podem ir colocando no grupo. O grupo foi feito para isso, né? Para interagir, para trazer, né? Ó, Thalita, procura, tem lá o meu número, tem a da Karine, pode procurar, né? Não precisa esperar o dia do curso. A gente demora um pouquinho de responder, mas a gente responde assim que dá, tá Exato. bom? Mas Quem mais uma sente. vez, parabéns, viu, por vocês estarem Aham. aqui. Bora solicitar uma foto, Thalita, que é a primeira Vamos, aula, né? Quem se sentir pois é, confortável para poder abrir a câmera, pelo menos para uma foto por em favor. grupo. Teve gente que já saiu, ó. Que pena. É, Abre rapidinho a câmera, nem que seja assim escondidinho assim, ó. Eu não estou conseguindo abrir a câmera, Eu né? também Então não. só vai Deixa eu ver ser se eu no consigo abrir a retorno. minha aqui. Peraí. Rosana abriu, Rosana agora Rosana já apareceu. Mas tá dando para me ver? Tá, agora tô dando agora você tchau. mudou a câmera. Tá. Eu tô na Tá. cozinha limpando, lavando Agora tá para prato aqui, meninas. você. Tá, Eu Pronto. pronto. estou conseguindo me ver? Então, Thalita tá aparecendo. Alguém mais vai abrir ou a gente já pode Thalita, tirar? Rosana, Eu Pode tentei ligar tirar aqui, vocês, não que o meu conseguiu. também não está abrindo, Carla, não. Carlinha, Carla apareceu. Apareceu? Eu não tô A vendo nada. Raíssa também. Raíssa, Adri. Eu não consigo ver Cíntia nem Eduardo. Eduardo tá em aula. Cíntia eu não vejo, Jennifer também não, e Natália também não. Mas tem o pessoal que tá em aula, né? Késia. Késia eu conheço de onde, Késia? Conheço Tá em Anguera, pronto. da Anhanguera, né? Tá. Vamos lá? Vamos. Prontinho, gente. Vou Aí, colocar nossas fotos no grupo. por favor. Gente, Obrigada, ó, meninas. Boa noite. prestem só atenção, tá? A gente tem uma palavrinha-chave hoje, né? Que vai ser uma senha.